Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre a Parashá Vaishlar. É uma continuação da história de Jacó, que estava voltando da terra de seu tio Labão para a terra de seu pai Isaac. E nessa Parashá, que significa porção, que é uma porção da Bíblia, que é lida semanalmente, cada semana tem uma outra. Essa porção existe o episódio do anjo, do encontro dele com Esaú, e outras histórias com os filhos dele, até que Isaac morre. E bom, vamos entender qual era a situação de Jacó naquela época, naquele tempo. Ele estava voltando para sua terra. Deus tinha mandado ele sair da terra de Labão e voltar até a terra de seu pai, até a terra de Abraão. E o que ele fez? Ele ficou lá na terra de Labão? Não, ele voltou. Fez aquele caminho todo e voltou. Foi para sua terra, a terra que Deus prometeu que daria a ele e à descendência dele. Ele confiou em Deus e voltou para sua terra, mesmo sabendo que o irmão dele podia ainda estar buscando tirar a vida dele. Mesmo que o irmão dele estivesse irado e ele não soubesse disso, ele voltou para sua terra, obedecendo a ordem de Deus. E quando ele estava próximo de se encontrar com seu irmão, ele temeu. Ele se afligiu. Ele pensou que o irmão dele poderia machucá-lo, ferir a casa dele, os filhos dele. E o que ele fez? Ele fugiu? Não. Ele tinha que obedecer a ordem de Deus. Ele simplesmente orou? E ficou de braços cruzados? Não. Não foi apenas isso que ele fez. Mas o que ele fez foi o seguinte. Ele agiu. Ele separou seu acampamento, suas posses em 2 lugares, em 2 acampamentos diferentes. Porque assim, se Esaú atacasse com seus homens um acampamento, outro fugiria. Ele colocou seus filhos do outro lado do Rio Jordão. Ele se preparou. E o que mais ele fez, além de se preparar? Além de tomar precauções, ele orou a Deus, entregou a ele. Ele fez Deus lembrar da promessa que ele tinha feito a Jacó e de que ele tinha mandado ele vir. Entregou a Deus essa situação. Pediu para que Deus o protegesse. E assim foi. Deus cumpriu a promessa dele, porque lá atrás Deus tinha prometido que estaria com ele, lá no tempo em que ele estava fugindo de seu irmão. E é interessante que Deus prontamente respondeu a ele. Não no mesmo momento, mas depois dessa oração, Jacó foi colocar a sua família em fila atrás de um rio, para que o rio a protegesse. E ele ficou sozinho. Numa hora ele tinha ficado sozinho. Então veio um homem e lutou com ele. Eles lutaram até o amanhecer. E esse homem, ele viu que não podia lutar com Jacó. E Jacó venceu. Jacó estava vencendo. Até que quando esse homem viu que já estava amanhecendo, falou para Jacó largar ele. E isso já depois ele ter tocado na coxa de Jacó, machucado ele só no tocar, porque se desconjuntou a juntura da coxa dele. E mesmo assim Jacó não queria deixar ele ir. E pediu
a bênção. Ele disse que não deixaria esse homem ir se ele não tivesse abençoado ele. Se esse homem não tivesse abençoado Jacó, Jacó não deixaria ir. E esse homem, então, abençoa Jacó com a bênção. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus ou aquele que vê Deus. E então o homem foi. E Jacó recebeu essa bênção. E esse anjo, na bênção que ele deu a Jacó, fala assim: não, Jacó não será mais seu nome, senão Israel, pois lutaste com Deus e com homens e venceste. Aí depois Jacó perguntou o nome. E ele respondeu: por que é que perguntas meu nome? E ali o abençoou. Ou seja, ele recebeu a bênção. Ele segurou com todas as suas forças, mesmo machucado. Ele queria a bênção. Mas o que significa tudo isso? Dentro da situação de Jacó, isso foi uma resposta de Deus. Porque aqui diz que Jacó lutou com Deus e com homens e venceu. Ou seja, Deus daria força para ele vencer o seu irmão. Deus estaria com ele. E assim, quando ele saiu mancando dessa luta, aquela dor, aquela perna que só mancava, foi um sinal de que Deus estava com ele, que mesmo ele mancando, machucado, debilitado, ele venceria. Porque ele lutou com Deus e com homens e venceste. Essa foi a palavra daquele que lutou com Jacó. E Jacó depois fala que viu o rosto de Deus. Chamou aquele lugar de Peniel, que significa rosto de Deus, porque vi Deus face a face e foi salva a minha alma. Ele percebeu que Deus estava com ele. Ele viu a face de Deus. Ele lutou com Deus. É claro que Deus não seria derrotado por um homem. Deus tem todo o poder. Acaso ele não conseguiria derrotar um homem? É claro que sim. Mas aquilo lá foi um sinal para Jacó de que Deus estava com ele. De que a oração que ele fez foi respondida. E que mesmo se ele tivesse que lutar com Deus, Deus estaria com ele. E Deus deu a vitória a Jacó na luta contra ele mesmo. É interessante isso. Olha como Jacó foi abençoado. Deus esteve com ele. Deus fez dele uma bênção. Deus mostrou a ele que ele o protegia, que ele o abençoava. E depois a gente vê Jacó continuou vigiando, enviou presentes e presentes, se curvou 7 vezes ao seu irmão em sinal de respeito profundo. E Deus mostrou que ele estava com ele. Esaú tinha um exército de 400 homens. Nenhum deles foi contra Jacó. E Esaú perdoou a Jacó, porque Deus estava com Jacó e fez na vida dele bênção, alegria. Eu imagino que quando Jacó sentiu aquela dor na perna, quando estava prestes a encontrar seu irmão, ele creu.
Eu confio nisso. Ele viu que Deus estava com ele, ele lembrou da promessa. E mesmo mancando, ele não foi derrotado. Na verdade, ele nem precisou lutar contra seu irmão. Porque Deus estava com ele. Deus não o abandonou. E assim nós devemos fazer também em nossas vidas. Nós devemos confiar na promessa de Deus. Confiar que Ele está conosco. E que mesmo que se tivermos contra um exército, a vontade dele vai ser feita. E nós vamos sair vencedores. Seja vivo ou seja morto. Mas nós vamos sair vencedores. Para a glória de Deus. Vamos confiar nas promessas de Deus. Nas promessas dele. Porque assim, confiando, crendo, nós vamos ser abençoados e veremos a face dele. Assim como Jacó viu. Vamos também seguir o exemplo de Jacó, que agiu. Ele vigiou. Ele fez a sua parte e entregou a Deus aquela situação toda. E Deus deu a ele a vitória. O abençoou, mostrou a sua face a ele. E mostrou que ele estava com Jacó e o protegeria de todo o mal. É isso que eu quero falar com você hoje. Não basta apenas orar. Não basta apenas vigiar. Pois quando você apenas vigia, apenas age na sua própria força, você não vence. Porque você não deixou Deus agir em sua plenitude. Mas quando você só ora e pede que Deus haja, Deus também não vai agir em sua plenitude. Porque Ele é limitado nessa terra. E nós que estamos aqui devemos fazer a nossa parte. Porque esse é o mundo material. Esse é o mundo em que nós cocriamos com Deus. E se apenas Deus agir, não pode acontecer. Porque nós devemos agir também. Nós devemos entregar a Deus e agir conforme a vontade dele. Pois assim, crendo no amor dele, Deus vai nos abençoar, nos proteger e nos dar a sua vitória sobre todas as coisas. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Espero que você tenha gostado. E que Deus te abençoe muito. E te dê muita paz, alegria e fé. Se você realmente gostou, se inscreva e compartilhe se você quiser que outras pessoas assistam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.